Amém. Nós vamos, palavra de Deus, Salmo 119, irmãos. Salmo de número 119, né? Hoje, a 18ª letra do alfabeto hebraico, Tissatê. Nós vimos isso, cada pedacinho aí tem um título, uma letra do alfabeto hebraico. Salmo 119, a partir do versículo 137. 119, 137, até o 144. Vamos ficar de pé? Fazemos uma leitura alternada desse salmo, né? Maravilhoso salmo. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. É o do amor. Mas não fiz que igreja. Ai, que coisa linda, não? Meu Deus. Não, já está gravando. Continuando então, 141, né? Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Aperto e angústia se apoderam de mim. Você acha que é só você? Angústia? Aperto? Dificuldade? O salmista. Não obstante, ou seja, porém, os teus mandamentos são o meu prazer. Ou dá-me sabedoria, ou dá-me conhecimento, e viverei. Claro, baseado na justiça, nos mandamentos do nosso Senhor. Então vamos. Podem sentar? Nós vamos louvar ao Senhor. Está quase terminando o Salmo 119. São 22 letras do alfabeto hebraico, né? E chegamos na 18ª. Vamos louvar ao Senhor, o hino número 5. Como eu falei, vamos começar os alguns hinos de um cantor ou que nós não conhecemos, ou que nós cantamos pouco na igreja. Então nós vimos, né, aprendendo hinos novos. E aqueles que a gente canta pouco, aperfeiçoarmos o cântico deles. E o número 5 do nosso cantor cristão está aí na pasta, tá? E basta hoje. E a letra, por isso, com oportunidade de vamos trazer seus dízimos e ofertas. Esse hino fala da onipotência de Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Consolador, Trino Deus. É maravilhoso, né? Vamos louvar ao Senhor. Fazer brotar o que se
ser testificado da redenção. No tempo vem entrar a obra completa das manchas sem limpar o coração. Ó grande trino Deus, se te adoramos nós e só a ti, santificar-nos ao céu nos levará, a glória nos dará contigo ali. Amém. Quantos conheciam esse cântico? O hino do cantor cristão? Então acertei, eu pensei que vocês conhecessem. Então, domingo que vem, de manhã já sabe. Isso foi, toda vez vai ser um hino novo na quarta, a gente repete no domingo de manhã para aprendermos os hinos novos aí, os conhecidos nossos, né, do cantor cristão. Nós vamos estar orando. Ontem foi aniversário da nossa irmã Maria Jardim, né, ontem aqui, e tinha bolo, muito bolo, né? Na inspirativa da Mulheres Cristãs em Missão, e cantaram parabéns para ela e tudo. A irmã Nilza, né, eu fiquei sabendo, não estava sabendo, parece que o telhado da casa dela caiu, né? Caiu o telhado, mas graças a Deus não atingiu ninguém. Mas não foi hoje não, tá? Eu fiquei sabendo ontem só sobre isso, mas então eu vou fazer uma reforma lá. Ela está morando na casa da Keila, né? A Keila está morando lá em Minas Gerais, mas onde a Keila morava. Então ela está lá por enquanto, nossa irmã Nilza, graças a Deus, esse livramento, ninguém, né, ficou atingido, tá? Nossa irmã Leia também, ela viria agora à noite, ela foi para a nossa hoje de manhã, consulta normal, mas a menina mandou ela subir umas escadas. Ela foi subindo escada, sobe escada, aquela perna dela, chegou no médico, por que você não pegou o elevador? Né? Aí ela, mas a moça mandou eu vir subindo a escada. Aí falou, pastor, não vai dar para ir, meu joelho está aqui doendo, pediu que orássemos por ele. Algum pedido emergencial, algum agradecimento, para que nós possamos estar orando também? Vamos estar orando. Oremos. Oremos, irmãos. Ó Deus bendito, nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui da tua igreja reunida para louvar, glorificar o teu nome e meditarmos na tua bendita palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia, pelo alimento, pela água, tudo que o Senhor nos deu. Recebe os dízimos e ofertas do teu povo, depositados aqui, com obediência ao Senhor e também gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito e continua fazendo provisão, Senhor, na vida do teu povo. Obrigado por nossa irmã Maria Jardim, seu aniversário ontem, continua fortalecendo tua serva. Obrigado por sua vida, sua dedicação, essa sua presença constante junto conosco. Abençoa a saúde dela, Senhor, cada dia mais, com 7 anos de vida ainda, a tua serva. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nossa irmã Nilza, obrigado pelo livramento dela, do Denis ali. Louvado seja o teu nome. Continua abençoando, fazendo provisão, Senhor. Provisão na vida dela, do que for necessário, Senhor. Nossa irmã Leia também, curando o joelho, aquela dor que ela
está sentindo. Nossa irmã Miriam, ó Deus, que agradece pelo GCL, sua recuperação, meu Deus, uma doença tão difícil, tão cruel muitas vezes, Senhor. Mas o Senhor abençoou, ajudou, continua, Senhor, abençoando a saúde dele e curando, Senhor, a sua alma também. A Marta, ó Deus, também nesse tratamento, que o Senhor possa curar, abençoar, continua abençoando, meu Deus. E, Senhor, nossa irmã Jorge, que pede, Senhor, por sua saúde física, mental, emocional também, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, onipotente delas. Cremos em Ti, ela também. O Senhor continue fortalecendo, ajudando a Deus nas suas lutas, dificuldades, os remédios que ela toma, Senhor. Toma tudo isso em Tuas mãos, porque sabemos que a cura sempre vem do Senhor. Sempre. Seja por remédio, seja diretamente com milagres. Abençoa a tua serva, abençoa o teu Fábio, o Gustavo, a família em geral, o Caio. Toma em tuas mãos, Senhor. E ó Deus, recebe o louvor, a honra e a glória devido ao teu nome. Abençoa cada um presente, fazendo provisão em suas vidas. Tu conheces as necessidades de cada uma das tuas ovelhas. Eu não conheço. Essa glória é tua, que és onisciente. Porque são tuas ovelhas. Faz provisão, Senhor, na vida de cada um. E ó Deus, abençoa-nos essa noite com a tua palavra, recebe a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, alguns avisos. Pode preparar, por favor, aí. Nós vamos louvar hoje como incomparável, né? Mostrando a diferença do nosso Deus e dos outros deuses, que não são deuses, são criações humanas, e até demônios que muitas vezes recebem a adoração como se fossem deuses, né? Mas, irmãos, aí comparado está aí na pasta hoje e vai precisar da letra do Olímpicos. Sexta-feira, oração no lar da nossa irmã Marli. Na verdade, ela é Solange, né? A Marli mora com a filha Solange. Depois eu vou colocar o endereço direitinho, ponto de encontro lá na lanchonete expresso no centro da cerâmica. Então, sexta-feira, oração lá 20 horas, às 20 horas. Sábado, evangelismo, 17 horas, eu falei padaria casalmente, né? Padaria VIP, aqui Tomás Fonseca, a gente segue, passa a Pedreira, depois vem uma rua à direita, a segunda rua à direita ali, nosso ponto de encontro, no sábado, 17 horas, entregar folhetos e tentar testemunhar, falar de Cristo com as pessoas, tá? No sábado, 17 horas. Caso chova, irmãos, aí não tem como, porque o nosso objetivo é falar com as pessoas. E chovendo, as pessoas estarem dentro de casa, não tem como. Domingo, nossa programação normal. Os irmãos vão colocar aí o nome na cesta para trazer alimentos, para a listinha está lá atrás, se você puder. Os bombons, né? Doações de bombons para a programação com as crianças. E ontem, Mulheres Cristãs em Missão, botei no grupo, né? Mandei os presidentes, as irmãs aqui, estavam aqui ontem, foi uma bênção o trabalho. As nossas irmãs trabalhando ali também naquela cantina, né? Suando ali, mas graças a Deus foi tudo bem, as pessoas ficaram felizes aqui, elogiaram a igreja, né? Como está a igreja, elogiaram as irmãs e também o lanche, né? Um lanche. Eu nem jantei, né? Minha janta foi ontem aqui. As irmãs que chegaram em casa ontem jantaram, cuidado. Vamos lá. Incomparável é o nosso Deus, amém? Amém mesmo, porque Ele é incomparável. É um Deus vivo, é um Deus que fala
conosco. Vamos louvar o Senhor. Não é esse não. Às vezes você clica aí, pode ser que tenha ali o hino do canto. E vamos pegar de pé. Incomparável é, se tu não habita em tendas. Nosso Deus está aqui, mas Ele não habita aqui, Ele não habita nesse lugar. Não habita as imagens futuras habitam. Ele não habita em pedras, nem em tempos feitos humanos. Eterno, perfeito, simples, acima das religiões, plantada no céu, na terra do mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor, incomparável. Vamos podem assentar. Êxodo, capítulo 20. Versículos 22 e 23.
Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis para ti outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Então, semana passada começamos a meditar nessa questão da diferença do nosso Deus e os falsos deuses. Os falsos deuses. Deus quer dizer que eu falei convosco, mas não só falou, ele fez prodígios, sinais, maravilhas lá no Egito, as pragas no Egito, coisas tremendas fez o Senhor, não apenas falou. E os deuses do Egito? Completa falência, não fizeram nada. E comparamos com a nossa nação, infelizmente, uma nação idólatra. E vimos Paulo no Areópago, Paulo diante dos filósofos em Atenas, ele sozinho, diante da nata da filosofia grega, ele prega um Deus desconhecido. Foi o que vimos semana passada. Mas e hoje, irmãos? Nós vimos aqui que Deus falou com trovões, relâmpagos, Deus falou no meio daquilo tudo, e o povo temeu. E amados, e hoje? Deus continua falando? Deus fala conosco? Infelizmente, há muitas pessoas que ficam buscando ouvir uma voz do céu e vão de igreja em igreja e pula aqui, pula lá, vai para aqui, vai para lá, porque querem ouvir uma voz do alto, querem ter uma experiência extraordinária, ou querem que alguém, algum ser humano, que seria um profeta, fale ou fale, assim diz o Senhor, e a pessoa que ouvir isso, que um homem diga para ele: ó, assim diz o Senhor. Aí sim Deus estará falando comigo. Infelizmente, amados, uma coisa bem clara: Deus é soberano. Ele fala do jeito que Ele quiser, como Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Amém? Não podemos colocar o verdadeiro Deus, esse que cantamos aqui, eterno, tremendo, numa caixa de sapato e dizer: Deus não pode fazer isso. Ai de nós. Não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, extinguir o Espírito Santo de Deus. Mas, amados, há exceções na Escritura, em que Deus falou de maneira extraordinária. Alguns momentos na Escritura, você conhece a história, houve momentos sim em que Deus falou com a voz do céu. Você lembra quando Jesus foi batizado? O batismo de Jesus, uma voz do céu: Deus, eis o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Depois, o monte da transfiguração, lembra? Praticamente a mesma coisa. Eis o meu Filho amado, ouçam a Ele. Interessante. A voz do céu diz: ouçam o meu Filho. Pastor, e agora? Quem estava lá? Pedro, Tiago, João, os apóstolos, ouviam Cristo falando. Mas e a gente agora? Deus manda ouvir o Filho. E agora? Como é que vamos ouvir o Filho? Como é que vamos ouvir a palavra do Filho? Ele vai falar audivelmente para nós. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Deus, antigamente, havendo falado de várias maneiras, pelos profetas, falou nos últimos tempos pelo Filho, está lá em Hebreus. Temos que ter cuidado. Existe o que se chama essas maneiras extraordinárias de Deus, mas existe o que se chama a maneira ordinária, comum, de Deus falar conosco. E na maior parte do tempo da história da igreja,
Sempre Deus fala da sua maneira comum. Como eu falei semana passada, domingo, na verdade. Se eu disser para vocês, Deus falou comigo hoje, será que você vai pensar, o pastor José está começando a ouvir vozes, está começando a ficar meio neopentecostal, Deus fala contigo todo dia. Claro, se você busca ouvir a voz dele. Vamos ver isso. Mas essa noite vamos ver algumas questões muito importantes da maneira de Deus falar. Pessoas querem muitas vezes ir atrás de experiências extraordinárias. E aí, Deus poderia falar com elas todo dia. Todo dia. Mas elas ficam atrás aí e muitas vezes são enganadas com vozes que não são de Deus. É interessante, vamos ver uma passagem muito interessante, o pessoal fica muito atrás de trovões, coisas, experiências, vozes, e a pessoa começa a ouvir voz mesmo, cuidado, hein? Não fica querendo ouvir vozes, não, você vai ouvir. Não é à toa que tem, infelizmente, não digo com toda tristeza, tem cristãos, sinceros até, mas não é porque a pessoa é sincera que ela está certa, ela pode estar sinceramente errada. Pessoas em hospitais psiquiátricos, cristãos, que se afundaram em busca de experiências, começaram a ouvir vozes, e achando que era anjo, que era não sei o quê, e ficaram loucas praticamente, e estão nos hospitais psiquiátricos. Diáconos, obreiras, cuidado. Vejamos. 1 Reis 19. Nós nos enganamos muito com aparências, com coisas grandiosas, né? Nós queremos isso. É interessante, irmão. 1 Reis 19. Você lembra que Elias fugiu de Jezabel, lembra? Orou, veio fogo do céu, depois ele matou aqueles profetas de Baal e de Azerá, 850 falsos profetas. Quando Jezabel soube, falou, ó, vou matar, avisa ele, ó. Ele fugiu. Fugiu de Jezabel. Caiu em depressão. Um anjo foi enviado para ele, para consolá-lo, para alimentá-lo, para orientá-lo. Né? Ele chegou, Senhor, chegou a pedir para morrer, Senhor. Mas o Senhor enviou o anjo, o ajudou, e depois o próprio Senhor vai falar com Elias. Nos dá uma lição bem importante para nós. Muitas vezes pessoas querem, e Deus está falando, ó, com calma, com serenidade. Sim. E as pessoas não estão ouvindo. Deus fala. 1 Reis 19, 11. O Senhor falando com Elias, né? Diz assim, e ele lhe disse, sai para fora, Elias, e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, ó. Um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as rochas, diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. No versículo 12, né? E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, a voz estava no terremoto? A voz estava no fogo? No vento que perdeu rochas? Não, a voz estava daquela uma voz parte mansa,
Ali, ó. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aí ouviu Elias. Tenhamos cuidado, irmãos. Isaías 1, versículo 2. Deus fala. Vamos lá. Isaías 1, versículo 2. A partir do versículo 1, na verdade, Isaías 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá, Deus deu a ele, e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. E aí, Isaías foi dada a ele a palavra de Deus, e sabe o que quem vai falar agora? O profeta. O profeta vai proclamar aquilo que ele ouviu de Deus. É Deus falando. Olha só. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tua terra, porque fala o Senhor. Mas quem que estava proclamando a palavra? O profeta. Ele que estava proclamando. Mas quem estava falando? O Senhor. Através da pregação, do anúncio da palavra que foi dada a ele. Não veio uma voz do céu, trovões, para falar com Israel. Quem veio? O profeta. Os profetas recebiam a palavra e proclamavam. Assim diz o Senhor. Sabe qual foi o problema de Israel? Não ouviram os profetas. Não ouviram a voz de Deus proclamada através dos profetas. Rejeitaram a palavra do Senhor. Jeremias 1:9. Jeremias capítulo 1, versículo 9. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca do profeta Jeremias. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eu vou falar, Jeremias, através de você. A palavra que eu te der, você vai anunciar. Deus falando através dos profetas. Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele fala conosco, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Você já ouviu o Espírito Santo falando assim com você? Ô, irmão Sérgio, você é filho de Deus. Já ouviu essa voz aí? Hã? Sabe já ouviu essa voz? Então, amados, o Espírito fala conosco, testifica claramente que somos filhos de Deus sem. Então, amados, vamos lá. Primeira coisa, Deus fala contigo quando você lê a palavra escrita. A palavra, a Bíblia. Isso aqui nós dizemos que essa aqui é a palavra do pastor José. Amém, igreja? Não. É a palavra de quem? A palavra é ele falando. Nós temos isso. Aqui é a palavra de Deus. Quando eu leio, por isso que eu digo, ele falou comigo hoje. Porque se eu li a Bíblia, ele falou comigo. Hoje. Lembra? Eis o meu filho amado. Ouçam a ele. Amado, como é que você vai ouvir Jesus hoje? Sinceramente, como é que você vai ouvir Jesus? Você vai ter que ler. Onde é que está a palavra dele? Evangelhos. Nos evangelhos. Está lá. E abria sua boca dizendo.
estava lá? Você estava lá? Não. Mas como que eu ouço o Filho? Lendo a palavra dele registrada pelo Espírito Santo. Eu leio, Deus está falando comigo. Quantos hoje não leem a Bíblia? Não conhecem a Bíblia? Mas conhecem um monte de culto de revelação, de profecia, revelamentos e profetada, né? Revelação está aqui. Profecia está aqui. Conhece de vários lugares. Não, vou lá, porque aquela lá fala. Aquele lá fala o meu CPF. Aquele lá fala onde eu morei 50 anos atrás. Eu vou lá, porque lá tem aquela. Pega, abre a Bíblia aí no livro de Coríntios, a pessoa. É no Antigo Testamento? Deus fala através da meditação, da leitura da sua palavra. O que é a palavra de Deus, irmão? É a voz de Deus escrita. É a voz de Deus escrita. Quer ouvir a voz de Deus? Leitura. Tá? Outra coisa, irmão. Quando você lê a Bíblia, quando você lê, se é que você lê, aí quer ouvir a voz de Deus, irmão? Quando você lê, você sente que é contigo que ele está falando, que é contigo mesmo que ele está falando. Tem um poder aquilo no teu coração, na tua vida. Sente que é contigo? E que aquilo é para você? Está escrito? O Espírito testifica com você que isso é para você. É comigo. Ele está falando comigo. Outra coisa. Quando Deus fala hoje, fala. Quando eu leio a Bíblia. Segundo. Quando eu ouço a palavra dele proclamada. É Deus falando. É igual aos profetas. Vocês rejeitaram. Deus acusa Israel de quê? De rejeitar a minha voz, rejeitar a minha palavra. Mas como? Como assim, Senhor? Os profetas rejeitam. Quando a palavra, irmãos, é pregada, por isso a importância da frequência ao culto. Amado, a igreja é necessária a frequência ao culto, sim. Tem crente desigrejados, não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja, não preciso de pastor. Amado, como é importante a palavra pregada, anunciada, proclamada, é Deus falando também. Quando você ouve a pregação da palavra, a mesma pergunta que eu vou fazer, você sente que é contigo que Deus está falando? Ele está falando comigo. Isso aí é para mim. Sente tocar. Sabe que é contigo? É isso. Pregação. Israel foi para o exílio porque não ouviu Deus falar. Como? Profetas. E a igreja evangélica, amados, a igreja evangélica, meu Deus, sabe? Estamos vendo um momento muito difícil da igreja evangélica. Está crescendo, procurando, aquela coisa lá, né? Calma. Muitos abusos religiosos, né? Como eu falei, profetas, revelações, urros, gritos, gemidos, etc. Mas, amados, Mateus 13. Mateus 3. Deus fala, Deus tem falado contigo na sua casa, Deus tem falado nessa igreja, Deus tem falado nessa igreja
Vamos lá. Mateus 13. Ah, mas aqui, pastor, aqui não tem profetas para fazer profecias, revelações, pessoas recebendo de Deus a palavra para trazer para nós. Mateus 13. Olha o que diz Jesus Cristo. Mateus 13, versículo 13 a 17. E por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. É Jesus, amado. Imagina a cena. Jesus, Deus o Filho, falando. Quando Jesus ensinava, irmãos, vinha uma voz do céu? Vinha trovões quando ele ensinava aquelas pessoas ali? Não. Ele pregava, ele ensinava. E olha o que ele diz. 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, eles ouviram. Deus está acusando: ouvem a minha voz, mas não ouvem. Ouvindo, não ouvireis. Através de profetas. E agora através do Filho. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e se convertam, e eu os cure. E continua. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Trovões, relâmpagos, vozes do além. Ele estava falando assim, eu que estava falando com vocês aqui agora, ele estava na multidão falando isso. As palavras dele. E como nós ouvimos as palavras dele? Acabou de ouvir agora. Você, nesse momento que nós lemos aquilo ali, está ouvindo o Filho. Ouçam o meu Filho. Você não estava lá. Mas o Espírito está aqui, o Espírito de Cristo está aqui, a palavra dele foi lida, foi falada. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. Ouvem. O que ouvimos? Olha o 17. Porque em verdade eu vos digo, Isaías quis ouvir o que você está ouvindo agora. Jeremias quis ouvir o que você tem ouvido e lido. Jesus diz: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque... 17, né? Porque em verdade eu digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Por quê? As palavras dele. Cristo veio depois de Isaías, veio depois de Jeremias, veio depois de Oséias, mas nós ouvimos o que eles desejaram ouvir e não ouviram. Está ouvindo, igreja, a voz do Filho de Deus? Está ouvindo Deus? É isso. Lucas 16. Lucas 16. Olha só. Essa passagem é a passagem do rico, né? E Lázaro, em que o Senhor conta aquele diálogo que o rico está tendo já lá, o rico em tormentos. O rico em tormentos. Olha e vê Abraão e Lázaro no seio. Ó, Abraão, pede a ele para tocar o dedo aí, molhar minha língua. Vocês já conhecem tudo, resumidamente, prosseguir. E aí, então, daquele lugar,
Olha só, Lucas 16, 27. E disse o rico: rogo-te, ó pai Abraão, que mande Lázaro à casa do meu pai. Manda Lázaro descer aí na glória, ressuscitar. Ressurreição, irmão. Já pensou? Manda Lázaro lá, na casa da minha família. Porque aí, se ele fala, como ele fala? Né? 28. Pois tenho 5 irmãos, para que Lázaro testemunhe para eles, a fim de que venham também, para que não venham para esse lugar no tormento que eu estou. Viu o que ele pediu? Que haja uma experiência extraordinária, que venha Lázaro, ressuscite, volte para o corpo e vai na minha família. Ó, eu sou Lázaro, que morri, estou aqui, voltei, para falar com vocês, hein? Creiam em Deus, se arrependam. Tantas pessoas falam isso. Olha, se Deus fizer isso, eu vou crer em Jesus. Se Deus curar a minha doença, aí eu vou crer nesse Jesus. Se Deus falar comigo do céu, aí eu vou. Tem pessoas assim, até hoje você sabe disso, né? Querem ter alguma experiência extraordinária para crer. Mas olha o que diz Deus. Disse Abraão: olha, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam os profetas e Moisés, ouçam a palavra de Deus registrada. É isso que está lá escrita, a palavra de Deus. Eles não tinham o Novo Testamento, eles só tinham o Antigo Testamento. Eles ouçam. Como assim? Leiam, creiam no que está escrito. Ouçam a pregação. Continua. E disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iam se arrepender. Porém, Abraão lhe disse: se eles não ouvem Deus falar. Deus falar. Através de Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. É por isso que nós nessa igreja, irmãos, nós pregamos o Evangelho. Pregamos a palavra de Deus. Se a pessoa não crer pela palavra, pode fazer cura, pode fazer milagres aqui, podemos ter a igreja lotada, inchada, de pessoas que ficaram por causa das experiências e não por causa da palavra. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar, talvez uma cura, usar uma... Mas, irmão, está bem claro ali, ó. Se não ouvem a palavra, não creem na palavra, não obedecem a palavra, não adianta coisa extraordinária. E nós temos visto o resultado para a igreja evangélica, ao abandonar o Evangelho, deixar de pregar o Evangelho para pregar tudo que as pessoas querem. Nós temos isso. A vida rala, superficial, de muitos que se dizem cristãos. Não tem solidez. Atos 2:37. Deus fala. Continua falando. Fala. Atos 2:37. E ouvindo eles isto, uma voz de trovão, relâmpagos, experiências, as paredes aqui da igreja tremerem e... Isso aqui foi quando o Espírito Santo desceu. Ungiu a igreja, encheu os apóstolos do Espírito Santo. E Pedro começa a pregar. Aquela pregação, a primeira pregação, lembra? Atos 2? Aquelas pessoas ouviram o quê? A pregação, a palavra de Deus declarada, proclamada, anunciada. E aí, Deus falou com eles. Deus falou com eles.
E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração. O coração deles foi apertado. O Espírito Santo quebrantou o coração deles. Compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Pregação. Pregação. Romanos 10. Deus fala para mim, individualmente, quando eu estou lendo a palavra dele. É Ele falando comigo. Segundo, Ele fala quando sua palavra é proclamada. É a maneira, digamos assim, normal de Deus falar conosco. Texto muito conhecido nosso. Romanos 10, 13. Olha só. Olha só. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Conhecemos o texto. Todo aquele que clamar a Jesus será salvo. E ali vem, próximo versículo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como que eles vão invocar, vão pedir a salvação em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram a respeito dele? E como ouvirão se não há quem? Ele. Como ouvirão a Deus? Ouvirão da salvação? Ouvirão do Salvador? Deus não. Ele lembra? Se ele quiser, ele pode fazer igual ele fez com Saulo. Isso é coisa extraordinária. Ele vai direto a Saulo. Mas o modus operandi de Deus, a maneira normal dele, que ele quis, que ele determinou, é através da pregação. Pregação que eu digo, irmão, quando você fala de Jesus para alguém. É isso. Quando falamos de Cristo para alguém. Ó, e como ouvirão se não há quem pregue? 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como formosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Como formoso, amado, o teu pé é formoso, é lindo, é maravilhoso. Que coisa maravilhosa, aquele que anuncia Cristo. Continua. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Anuncia o quê? O Evangelho. E não filosofia, psicologia e outras coisas por aí. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E aí? 17. Disser de sorte que a fé é pelo ouvir a voz de Deus direto do céu aos meus ouvidos. É isso? Ouvir coisas. É isso? Não. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela fala de Deus. Mas cadê a fala de Deus? É ouvir a palavra que está aqui revelada. Ouvir. Deus continua falando. Nós vimos semana passada, eu citei as cartas do Apocalipse, irmãos. As cartas do Apocalipse. Todas elas vêm escrito assim: quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Não tem que ouvir os anjos, vai vir os anjos aqui agora, vem Gabriel, vem o arcanjo, né? Miguel, vai me falar. Quem tem ouvidos, o quê? O Espírito diz às igrejas. Mas cadê a voz do Espírito Santo? Está escrito aqui, ele fala assim: cada carta daquela, escreve isso ao anjo da igreja tal, está lá. Toda vez que termina,
A palavra foi dita. O Espírito Santo estava falando através da palavra que estava escrita. As cartas. Tenho contra ti de deixar-te o primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Está escrito lá. Quem tem ouvidos, a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo está escrita lá. Está escrito aqui. Deus fala. Deus fala conosco. Você tem ouvido? Tem ouvido a voz de Deus? Pessoalmente? Tem ouvido a voz de Deus nessa igreja? Isso é muito importante. Como eu disse semana passada, já ouvi de pessoas dizerem: a igreja de vocês é muito parada. Até na família nossa lá. O pessoal gosta muito de. Como se Deus só estivesse no meio de gritos e urros, e se é que está. Nós vimos aqui, a voz de Deus está no terremoto, o Senhor estava no fogo, o Senhor estava no vento. Não. Na voz mansa e suave. O que não tem aqui, irmãos, é profetadas. O que não tem aqui é revelamentos. O que não tem aqui é show. De, um monte de coisa. Mas aqui tem profecia? Tem. Profecia tem. As mais importantes profecias, aqui tem nessa igreja. As mais importantes revelações, aqui tem nessa igreja. As mais importantes curas, aqui tem. Nessa igreja. Aqui Deus fala. Nessa igreja procuramos, com toda a nossa incapacidade, com toda a nossa deficiência, fraqueza, procuramos aqui deixar Deus falar e a palavra de Deus ser central aqui na igreja. Igreja vai ser central. A palavra de Deus central. Aqui. Aqui a palavra de Deus é ouvida e ensinada. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Ouça. É com tristeza que às vezes eu penso. Lembro de pessoas que estavam no nosso meio e foram embora. O que será que essas pessoas têm ouvido por aí? Que Deus tenha misericórdia delas e nos ajude, irmãos, a permanecer. Deus fala assim. Ele é maravilhoso, Ele pode falar de maneiras extraordinárias, também uma circunstância Ele pode falar com a gente. Um acidente de várias maneiras. Mas a maneira por excelência que Ele diz, quer e ordena ser ouvido é aqui. Semana que vem, vamos agora sair dessa parte, vamos ver, continuando naquele texto, estamos vendo a diferença do nosso Deus e dos outros deuses. Nosso Deus é vivo, faz coisas maravilhosas e fala conosco, diferente da imagem de escultura. Mas semana que vem vamos ver outra diferença do nosso Deus em relação aos outros deuses. Santidade. Esse texto fala sobre isso. A santidade de Deus. E depois a nossa dedicação a Ele. Tudo nesse texto. Êxodo. Oremos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo. Senão nenhum de nós estaria salvo. E estamos salvos pelo Deus vivo. Nós estaríamos mortos. Como as imagens de escultura são mortas, nós também estaríamos mortos. Mas o Senhor nos deu vida
e vida em abundância, porque o Senhor é o Deus vivo, o Deus que concede vida. E obrigado porque o Senhor fala. Dá-nos sempre ouvidos, Senhor. O problema muitas vezes da humanidade, meu Deus, por que estão assim até hoje? Por que Israel crucificou o Messias? Por que a nação brasileira está como está até hoje? O Senhor ordenou: ouçam o filho, ouçam o meu filho, eis o meu filho, ouçam a ele, mas não ouvem. Não ouvem. Ó Senhor, dá-nos sempre ouvidos sensíveis. Sensíveis. Corações de carne. Ouvidos sensíveis. Para ouvirmos a tua voz. Quando tu falas mansamente e suave. Ao lermos tua palavra, o teu Espírito fala conosco. Quando a tua palavra é proclamada, anunciada, que tenhamos sempre ouvidos sensíveis. É possível que alguma daquelas igrejas do Apocalipse não deram ouvidos à voz do Espírito. E realmente algumas nem existem mais. Foram avisadas, mas não deram ouvidos. Mas que nós possamos, Senhor, sempre ter ouvidos sensíveis à tua voz. Seja trovejando, seja como uma brisa que fala aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque tu sempre falas com os teus filhos. Obrigado. Leva teu povo em paz, em segurança, regozijando-se de poder falar com o Senhor e o Senhor conosco todos os dias. A ti seja a glória, a honra e o louvor, hoje e sempre. Amém. Amados, vão em paz. Deus abençoe. Isso aí. Meu querido, amanhã. Agora.